Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né? Espero que todos vocês estejam bem e que nós possamos dar continuidade ao que nós já vínhamos trabalhando e estudando, tá bom? Então vamos lá, deixe-me iniciar aqui. Bom, nós vamos dar continuidade falando sobre, deixa eu mostrar aqui a vocês no nosso livro didático. Pronto, vamos lá. Deixe-me ver se vocês já estão vendo aí na tela. Pronto, agora sim. Então, nós vamos dar continuidade ao que nós estamos estudando, que é sobre hebreus, fenícios e os persas, tá bom? Então, vamos lá. Olha, nesse capítulo, nós vamos identificar os aspectos gerais dos hebreus, dos fenícios, dos persas. Eu já falei isso ontem para vocês, né? Então, nós vamos compreender que o monoteísmo dos hebreus, que também nós estudamos, influenciou a religião cristã e a religião muçulmana. Nós vamos poder compreender a importância do comércio que foi praticado pelos fenícios, conhecer o alfabeto fenício, nós também já conhecemos alguns aí, né? Aprimorado aí por gregos romanos, que deu origem ao alfabeto ocidental atual. E compreender também o sistema administrativo do Império Persa, sua política de tolerância para os povos conquistados aí por eles, tá bom? Então aqui nós, as três civilizações que vamos estudar nesse capítulo pertencem a dois grandes grupos linguísticos, o semítico e o indo-europeu. Os semitas, né? Eles se originaram aí na Península Arábica e se espalharam pelo norte da África e por toda a região do Oriente Médio. Já os indo-europeus são originários aí das proximidades do Mar Negro e do Mar Cáspio. Depois eles migraram aí para a Europa, Índia e Planalto do Irã. Atualmente, a maior parte das línguas faladas na Europa e na América é por causa justamente da colonização e da origem aí justamente indo-europeia. Então, vamos entender isso melhor. O Brasil ele foi colonizado pelos portugueses. Nossa língua nós herdamos de quem? Dos portugueses. Tá ok? Aí, nesse capítulo, nós vamos. Você vai ver que esses povos deixaram valiosos legados à humanidade. Os persas ocuparam a área que hoje pertence ao Irã. Eles formaram um grande império após a conquista de diversos povos da região. Já os fenícios criaram um sistema de escrita que, após certas alterações, se transformou no alfabeto que hoje nós utilizamos. Os hebreus, por sua vez, desenvolveram aí a religião monoteísta. Ontem eu falei muito sobre os hebreus, né? Então, os hebreus, quem lê os relatos bíblicos, conhece bastante sobre eles. Não é verdade? Aqui, ó. Então, aqui vem mostrando os semitas indo-europeus, né? Então, aqui, ó, os semitas na Península Arábica e aqui os índios europeus, né? Observe no mapa aí a localização deles, tá ok? Vamos lá. Então, aqui ainda falando um pouquinho sobre os hebreus. Eram nômades vindos da Mesopotâmia, ocuparam a Palestina por volta aí de 2000 anos antes de Cristo. A Palestina era uma faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia. Então você pode ver aqui, ó, o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia, tá vendo? O Vale do Rio Jordão era a área mais fértil da região. O restante do território palestino ele vai ser formado aí por montanhas de solo mais pobre e seco. Essa parte da história é bem interessante, ela parece muito com geografia, né? Porque ela vai mostrando justamente a localização de onde eles viviam, tá ok? Aqui também nós vamos ter uma linha do tempo. Essa linha do tempo vai mostrar toda a cronologia aí de como essas pessoas chegaram, né? Esses povos chegaram até o ano de 70 depois de Cristo, né? Então aqui a gente vai falar sobre essa linha do tempo também. Bom, vamos falar sobre a organização social. Já falei também sobre isso, mas vamos reforçar. Os hebreus eles se organizavam em tribos independentes e cada uma era chefiada por um patriarca.
Professor, e o que era um patriarca? Era um chefe tribal respeitado por ser o mais velho do grupo, visto como o mais sábio e mais experiente. Geralmente ele tinha muitos filhos. Eles viviam em disputa com outros povos da mesma região. Para se defender, as tribos acabaram se unindo em torno de um rei que deu origem aí a uma monarquia. O rei, com seus familiares, que eram os proprietários de terras, chefes, guerreiros e sacerdotes, liderava um pequeno grupo que detinha o poder. Existiam também os burocratas, os comerciantes, e que tinham boas condições de vida e que eles iam ter alguns privilégios. Os camponeses, pastores e escravos era a maioria da população, né, a grande parte da população, e o governo exigia deles o cumprimento do serviço militar, o pagamento de tributos, né, e trabalhos obrigatórios. Vejam que hoje, né, a organização da nossa sociedade também, né, é uma sociedade ainda muito desigual, né? Então, claro que quem está próximo lá dos governantes tem alguns privilégios, né? Será que essa população no geral tem todos os privilégios? Vou dizer aqui alguns para vocês. Então, o pessoal que está lá, né, eles têm auxílio paletó, eles têm dinheiro do governo para abastecer seus carros, né? Eles ganham bons salários, só que o restante da população não tem esses benefícios, né? Esses benefícios. Então tem aí, ó, essa pirâmidezinha aí mostra justamente o rei, os proprietários de terra, chefes, guerreiros e sacerdotes, os burocratas e comerciantes, e por último ali a base vai ser justamente camponeses, pastores e escravos. O pastoreio era a principal atividade econômica dos hebreus. Também praticavam agricultura às margens ali do Rio Jordão, onde cultivava cereais, videiras, pés de uva, figueiras e oliveiras. A princípio o solo era coletivo e a produção era dividida entre todos. Mas pouco a pouco a terra passou a se concentrar nas mãos de uma elite. A religião deles, né? A religião foi um fato importante na união, um fator importante aí na união dos hebreus, e o principal elemento da formação do seu Estado. Nos tempos mais remotos, eles eram politeístas, isso quer dizer que eles acreditavam em vários deuses. Mais tarde, eles firmaram a adoração apenas em um Deus, Jeová, Yahvé, prevalecendo aí o monoteísmo, acreditava na vinda do Messias, um libertador, que levaria o seu povo, né, a um novo tempo de paz, justiça e liberdade. Esses princípios eles serviram de base para o cristianismo e também para o islamismo. Entre os rituais e crenças dos hebreus, podemos citar a santificação do sábado, né, quando se guardava o sábado como um dia santo, é considerado aí o sétimo dia da criação do mundo, a comemoração da Páscoa, né, para relembrar a libertação da escravidão e a saída do povo de Israel do Egito, e o Pentecostes, que comemora o recebimento aí dos 10 mandamentos por Moisés. Uma importante herança cultural desse povo foi a consolidação do aramaico como escrita e língua mais difundida na Ásia Ocidental. Então veja como eles eram, né, tinham uma influência muito grande, eles eram bastante importantes e eles influenciaram o mundo, né? Nós vamos ver isso aí, eles influenciaram o mundo. Olha só, vamos lá, tem muita coisa para a gente falar aqui nessa nossa aula de hoje. A história dos hebreus segundo a Bíblia, né? A Bíblia é uma valiosa fonte de informação sobre os hebreus. Ela vai descrever vários acontecimentos supostamente vivenciados por eles, mas é importante destacar que seus textos foram escritos lá no século 8, né, antes de Cristo e 2 antes de Cristo, ou seja, muito tempo depois de vários fatos narrados nessa obra. Apesar disso, as histórias da Bíblia, elas revelam os hábitos e a realidade do período em que foram escritas e reunidas, né? Nós podemos observar que é um livro ainda muito atual, é um dos mais vendidos, é o livro mais vendido do mundo. Com base nas narrativas bíblicas,
a história hebraica costuma ser dividida, ontem eu falei isso para vocês, né? A era dos patriarcas, dos juízes e também a era dos reis, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a era dos patriarcas. Abraão foi o primeiro patriarca e ele liderou um grupo de hebreus. E segundo a Bíblia, ele recebeu a ordem de Jeová para se dirigir a Canaã, né, que hoje é a Palestina. Canaã, a terra que mana leite e mel, seria a terra prometida. Porque ali estaria garantida a sobrevivência do seu povo, então seria uma terra muito boa. Seu filho Isaque, né, e depois seu neto Jacó, ou Israel, também se tornaram patriarcas. Jacó deixou aí 12 descendentes que deram origem depois às 12 tribos de Israel. Muitos hebreus abandonaram a Palestina e deixaram em direção ao Egito por causa dos conflitos com os cananeus. Né? Quem eram os cananeus? Era um povo vizinho. Eles tinham origem semita, que habitavam em Canaã quando os hebreus lá chegaram. Os cananeus ocuparam a região antes de 2000 a.C. A maioria desses hebreus foi escravizada pelos egípcios. Segundo o relato bíblico, lá no século 13 antes de Cristo, Moisés liderou os hebreus na travessia do deserto a pé para voltarem à Palestina. Eles foram perseguidos pelos soldados egípcios. O grupo contou com a ajuda de Deus, né, de Jeová e Yahvé, que abriu o caminho por dentro do Mar Vermelho para a passagem dos hebreus. Logo depois, esse caminho se fechou, afogando aí os seus perseguidores. Então, quem já leu os relatos bíblicos já viu, sim, essa história lá na Bíblia, né? Então, vamos aqui dar continuidade. Olha, a viagem de retorno à Palestina teria levado 40 anos, segundo a Bíblia, e foi chamada de Êxodo. Êxodo vai significar aí saída. Foi durante essa jornada que Moisés teria recebido de Deus as tábuas da lei com os 10 mandamentos, conjunto de orientações a serem seguidas aí pelos hebreus. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o Velho Testamento, né, os 10 mandamentos, na verdade. Bom, agora vamos, assim, aqui, ó, nós vamos ver aqui as ruínas da grande mesquita de Arã, na Turquia, construída no século VIII, né? Segundo os textos bíblicos, Abraão teria partido de Arã em direção a Canaã, seguindo as ordens de Deus. Olha, e a era dos juízes? Após o retorno à Palestina, os hebreus se envolveram em disputa com povos vizinhos pelo controle da região. E essas sucessivas guerras fortaleceram os chefes militares, que ficaram conhecidos como juízes, que acabaram aí assumindo o poder político para lutar contra os filisteus. Quem eram os filisteus? Um povo de origem não semita que, segundo os textos da Bíblia, se estabeleceu na costa sul da Palestina e por volta aí da mesma época em que os hebreus ocuparam aí o interior, tá bom? As 12 tribos hebraicas decidiram se unir sobre o mesmo chefe, né, sobre o comando do mesmo chefe. Saul ele foi proclamado rei dos hebreus e formou o reino de Israel, tá certo? Aí você vê justamente aqui nessa xilogravura mostrando isso daí, a coroação de Saul. Bom, vamos entender mais um pouquinho sobre essa era dos reis agora. Na luta contra os filisteus, o rei Saul foi derrotado e suicidou-se. Olha só, essa história está lá na Bíblia também, tá? Com vários outros detalhes. Com seu sucessor Davi, os hebreus venceram os inimigos e reconquistaram Canaã, iniciando o período de maior poderio militar da sua história. O novo rei centralizou o poder político em um estado forte, com um exército permanente e uma organização muito burocrática. Davi estabeleceu a capital em Jerusalém, expandiu seu reino, conquistou terras a leste do Rio Jordão e parte também da Síria. Ele foi sucedido pelo seu filho Salomão, né? Salomão, filho de Davi. Já sob o comando de Salomão, o reino hebraico conheceu certa estabilidade.
O desenvolvimento do comércio, o aumento dos impostos ampliaram as riquezas do rei. Salomão foi um dos homens mais ricos do mundo, né? Foram construídas obras públicas grandiosas, como o Templo de Jerusalém, dedicado a Deus, onde foram abrigadas aí as tábuas, né, com os 10 mandamentos. No entanto, após a morte de Salomão, o reino hebreu dividiu-se em Israel, com 10 tribos, e a capital, em Samaria, e Judá, com 2 tribos, e a capital em Jerusalém. Os hebreus que habitavam Judá ficaram conhecidos como judeus. E aqui você vai ver justamente o Templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão para simbolizar a prosperidade, a, a grandiosidade do seu governo, né? A opulência aí. O Muro das Lamentações, que é um local sagrado para os judeus, é considerada a única parte que sobrou do templo. Essa foto aí é de 2017, é uma vista panorâmica do muro, né, durante uma celebração aí. Pode-se ver também a cúpula, né, dourada da mesquita de Domo, né, na rocha ao fundo. Tá bom? Aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho também sobre essa dispensação dos judeus sobre a terra, né? Mas aqui já vai ser assunto para a nossa próxima aula, porque eu estou justamente voltando um pouquinho aqui, né? Porque ontem o áudio não ficou tão legal e aí vocês pediram, né, professor, por gentileza, tem como o senhor gravar novamente? Claro que tem, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vou colocar aqui agora a nossa... Deixa eu colocar aqui a nossa vinheta para finalizar a nossa aula. Deixa eu ver se vocês já estão vendo aí. Então, muito obrigado.